Na série de reportagens especiais, entraremos no centro da crise que envolve a Igreja Universal em Angola. Quem são os autores? O que querem? Mostraremos documentos e imagens nunca antes divulgados, para que você tire as suas próprias conclusões. Não está machucando, O senhor está gravando? Olha os agentes de Angola, a manifestação é pacífica. Dizem assim que vamos lhe matar mesmo. Essa causa se tornou uma causa do Estado angolano. Você que estava aí para defender direitos angolanos, você admitiu. Vocês vão preso por Eu assinei o Estás a querer me reprimir como Angola. Dia 28 de novembro de 2019. Reunião de pastores na sede do Maculusso. O início do golpe, agressões e invasão do templo. Prestem atenção à agressividade e truculência de pastores dissidentes e pessoas estranhas à instituição. Tem liderança financeira tudo convosco? Até quando isso? Que brincadeira é isso? Vamos lá na metodista. Um missionário, até lembrei a palavra. Vocês qualquer dia vão preso por omitiram muita coisa. Vocês vão preso por A nossa equipa conseguiu identificar um dos invasores como Ângelo Vita Kanga, um indivíduo que nunca foi pastor da Universal e que fez parte do grupo que entrou e agrediu missionários na sede da igreja em Luanda. Está instalada confusão na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus em Luanda. Encontramos o mesmo senhor em uma matéria do jornal O País, onde é acusado de tentar dar um golpe à direção do partido FNLA, sendo nomeado como secretário para os assuntos políticos de modo ilegal. Segundo a matéria, esta nomeação estaria à margem dos estatutos do partido. O jornalista também relata que sofreu ameaças, como sofrerão consequências por estarem a cobrir a tentativa de golpe. Parece que os atos de tomada de poder por meios ilícitos têm sido o modus operandi dos membros desta organização. É um crime. Repare que na ata gerada na Assembleia Ilegal, realizada pelo grupo dissidente, do dia 13 de fevereiro, o Sr. Ângelo Vita Kanga é nomeado para secretário da mesa da Assembleia Geral, sem ao menos ser pastor da instituição. Segundo relatos, dezenas de outras pessoas estiveram na referida Assembleia na mesma situação, em mais um ato de ilegalidade e mais uma peça da construção do golpe contra a Universal no país. A Igreja Universal está tomando. Valente Luís Bezerra, João Antônio Bartolomeu, Fellner Batalha, Pedro Garcia. Estes são alguns dos cabecilhas do grupo que orquestrou o golpe contra a Universal em Angola. Mas quais são as suas reais intenções? Tivemos acesso a depoimentos que podem nos dar a indicação da real motivação do grupo. Eu quero que os senhores me apontam um erro, um desvio de caráter meu. Me apontam, por favor. O pastor João de Brito e a esposa relatam como foram coagidos pelo então bispo Valente Luís Bezerra para que lhe dessem dinheiro em troca de lhes ser atribuído um carro para a utilização do trabalho missionário e uma igreja para que o pastor pudesse pastorar. Na ocasião, Valente Luís era responsável por receber pastores que chegavam em Luanda e também por acomodá-los. Porque quando nós chegamos, ele disse: trazem todo o dinheiro que vocês trouxeram de Madagascar. Eu olhei para ele, eu disse: não trouxe nada de Madagascar, a gente só veio com as nossas malas. Ele disse: tá bom, então teu esposo vai limpar seu carro. Nós ficamos 3 meses no Talatona e o meu esposo estava como motorista dele, porque nós não trouxemos nada para ele. E eu falei no meu esposo: não se envolve com esse bicho. Não se envolve. Nós fomos para o Kwanza Sul, então o que ele estava a fazer, ele só ligava para cobrar propinas, que nós encontramos isso aqui em Angola, que os pastores pagavam propina para ele. O bispo Paulo Rosa, bispo há 27 anos, relata ter sofrido extorsão e represálias por parte do Sr. Valente Luís. O Sr. Valente Luís, quando ele esteve aqui conosco na igreja, ele teve muitos problemas seríssimos de vida e conduta.
Como é que vão entregar a igreja a um líder, a um camarada que cobrava dinheiro aos pastores a fim de ter uma boa igreja? E ele tirou-me de Benguela sem motivos e transferiu-me para o Huambo. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele ligava para mim e queria que eu desse para ele 1 milhão de kwanzas a fim de eu manter-me em Benguela. Eu falei que eu não posso fazer isso, a oferta é do povo. Onde que eu vou tirar 1 milhão de kwanzas para me dar para o senhor? E esse tipo de pessoas que cometem cobrando propinas para os pastores, a fim de morar no condomínio, a fim de ter um bom carro, a fim de ter uma boa igreja. Esse tipo de comportamento, desvio de conduta que ele praticava dentro da igreja. É esse tipo de coisas que o senhor ministro não conhece, o senhor do INAR também não conhece, ao colocar uma pessoa que é o interlocutor com o Estado. Porque ele tem desvio de conduta, ele não tem condições de ser líder da nossa igreja. Entramos em contato por telefone com o Sr. Valente Luís para o questionar sobre as acusações declaradas contra ele, mas sem sucesso. Eu já lhe disse que eu não falo com a TV Record, acabou? Sim, Sr. Valente, eu percebo isso. O que eu estou a dizer é que como o senhor não fala, eu vou ter de falar. Senhora, eu já lhe disse, por favor, nós estamos conversando. Outro membro da facção, o Sr. Antônio Bartolomeu, ex-bispo da igreja, removido por desvio de conduta moral em 2018, devido a 2 adultérios consumados, segundo a ata de desligamento a qual tivemos acesso, que diz: em 2009, a direção tomou conhecimento de fatos relacionados à má conduta do Sr. Bartolomeu. O mesmo admitiu que havia se relacionado com uma mulher sexualmente fora do casamento. Em outro trecho, diz: o bispo Bartolomeu pediu para ser atendido em particular, informou que havia adulterado novamente com a mesma pessoa de 2009. Se nos chamar de rebelde, então é verdade. Nós somos mesmo rebeldes. Outro ato controverso do Sr. Bartolomeu são declarações xenófobas e ameaças de agressões e até de mortes proferidas contra membros e pastores da igreja. Neste vídeo, vemos a agressividade e o tom ameaçador que declara contra o bispo Honorilton Gonçalves, líder e espiritual da igreja em Angola. São bandidos, rapaz! Seu palhaço! Seu babaca! Não tenho medo de você, Sr. Gonçalves. Eu te avanço. Se você tiver dúvida, domingo eu vou aí no Macolosso. Na África do Sul eu te escortejar, rapaz. Aquele povo não brinca. Nós aqui até ainda estamos a te dar muito tempo. Nós temos outras maneiras de resolver esse problema. Nem mesmo a Record TV África e a sua administração ficaram isentas do ódio do Sr. Bartolomeu. O mesmo também já foi a Record e, completamente descontrolado, proferiu ameaças de agressões e de morte contra um dos membros da administração. Na queixa-crime ao qual tivemos acesso, dada a entrada contra ele, vemos um trecho em que ele diz: eu vou te bater, vocês não sabem do que sou capaz. Em Angola, não se resolve como no Brasil. Aqui se resolve de outro modo. Vão ver, entre outras palavras, de baixo nível. Nós temos outras maneiras de resolver esse problema. A partir de hoje. Pedro da Ressurreição Garcia, outro membro do grupo dissidente, o mesmo que se apoderou da Catedral de Viana e foi um dos responsáveis pela expulsão de pastores brasileiros que residiam no prédio. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela está tomada aqui em Viana. A Igreja Universal Reformada aqui em Viana. Nós estamos aqui em Viana, né? Muitos de vocês não estão a trazer dízimo. Tivemos acesso também a áudios de uma reunião com voluntários da igreja, onde o Pedro Garcia tenta intimidar fiéis que não apoiam a tomada dos templos. Obreiros, não te metas em confusão. Não siga a orientação deles. A polícia não está de brincadeira.
A polícia não quer brincar. E você está vendo aí os factos. Eles vão e você vai ficar. Há muitos outros casos de desvio de condutas morais e crimes cometidos por membros do grupo dissidente. Nesta planilha de desligamento, enviada pelo Departamento de Pastores da Igreja, onde consta o motivo do desligamento de alguns pastores, repare que na linha 21, o nome Olge da Conceição Narciso foi desligado no dia 24 de 9 de 2019 pelo motivo de assédio a menor. Já na linha 30, o Sr. Silva Moraes Francisco foi desligado no dia 8 de 1 de 2020 pelo motivo de prostituição. Outro caso é de um membro que entrou com uma queixa-crime e acusa um dos dissidentes de roubo de oferta, conforme diz na queixa apresentada, onde menciona coagido pelo pastor Pedro Tana. Antes mesmo da data do cumprimento do voto, fui ao Banco Atlântico e da minha reserva estratégica familiar levantei $150 mil, entregando-lhe no mesmo dia, por volta das 17 horas. Repare que o Pedro Tana é o mesmo que neste outro vídeo expulsa um dos pastores de nacionalidade brasileira, alegando que a igreja estaria a passar por uma reforma. Por isso, ele seria o responsável a partir daquele momento. Você entende, né? Tanto a reforma da igreja. É como Tivemos acesso a um áudio exclusivo, onde Pedro Tana também confessa um adultério. De princípio eu rejeitava, né? Eu resistia, mas depois também fui deixando com que as mensagens fossem sendo trocadas. Então ela entra tem alguns metros, tem só, tem a cadeira, tem o sofá. E foi assim, começou e aconteceu para conversar e daqui a pouco foi acontecendo, houve penetração. A outra parte brasileira é que não quer aceitar. A administração da igreja tem dezenas de queixas contra os referidos pastores dissidentes, sem até o momento terem sido dadas o devido andamento. Aqui nós temos somente algumas das queixas que os nossos advogados deram entrada no Ministério Público. Algumas são todas estas? Algumas, porque as minhas mãos não poderiam caber as tantas queixas que nós demos entrada. Risco de violência iminente. Isso é datado de 24 de 12 de 2019. Nós temos aqui outra, 27 de 1 de 2020, 24 de 6 de 2020. Olha, se eu ficar aqui lendo, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque é muita denúncia, muita queixa que nós fizemos. Não está machucando, o senhor está gravando? Olha, os agentes de Angola, a manifestação é pacífica. Dizem assim que vamos lhe matar mesmo. Essa causa se tornou uma causa do Estado angolano. Você que estava aí para defender direitos angolanos, você mentiu. No próximo episódio mostraremos atos ainda não divulgados realizados pelo grupo dissidente. Mostraremos documentos e provas desta organização que tenta a todo custo realizar um golpe contra a igreja e os seus membros.